queridos, tudo bem com vocês? Hoje então eu vou falar de um livro. Eu ia fazer resenha com e sem spoilers, porém eu resolvi não fazer, porque eu acho que deve ter tipo só umas 3 dúzias de resenhas com spoilers desse livro, porque ele foi um estrondo no lançamento e literalmente tinha resenhas dele desde o dia que ele lançou até hoje, até daqui 2 meses com certeza estarão saindo resenhas deste livro. O livro em questão, no caso, é A Filha do Conde, então o terceiro livro da série Scenes for All Seasons, da Lorraine Heath, e este livro é maravilhoso. Não é o meu favorito da série, ok, tá bom, vamos tirar primeiro essa coisa do meio do caminho. Se tornou o favorito da série de várias pessoas, na verdade, grande maioria das pessoas, porém eu gostei, mas eu não, assim, tipo, eu amei esse livro, mas não mais do que o primeiro livro. Eu ainda gosto mais do primeiro livro, eu gosto do Mick, e é isso aí, gente, essa é a história. Mas tá, vamos falar então de A Filha do Conde. A Filha do Conde, como obviamente o título fala, a gente tá falando de uma menina que é a Lavínia, ou a Vivi para os íntimos. Ela é a filha do conde e ela acaba se apaixonando, desde muito nova, por um bastardo que trabalhava, na época que eles se conheceram, como um abatedor de cavalos. Então, basicamente, eles se conhecem dessa maneira. A Lavínia fez ela teve um leve. Ela fez uma ceninha e a ceninha consistia no fato de que ela queria chamar a atenção do noivo dela, que é o Thornley, então do último livro, do livro passado, que ele se casa com a Gilly. Pois é, o Thornley era o noivo, então, da Lavínia. E daí, né, quando ela tava, se eu não me engano, com 15 anos, pelas minhas contas, ela tem 15 anos nessa época, mas basicamente o noivo não considera ela uma mulher, e sim uma criança. Então ela quer fazer um showzinho pra chamar a atenção do noivo dela. E o showzinho consiste no que? Eles estavam cavalgando e ela faz a égua dela derrubá-la do lombo, então ela acaba caindo, ela acaba fraturando o braço, e esse evento faz com que o pai dela acredite que a égua não é adestrada o suficiente, que a égua é tipo muito louca, vai derrubar todo mundo, blá blá blá, então ele manda bater a Sophie, que é a égua da Lavínia. E a Lavínia se arrepende mortalmente, porque basicamente nesse showzinho ela reparou que ela não ia conseguir chamar a atenção do Thornley assim. E ela perdeu a égua dela que ela ganhou aos 7 anos de idade, se eu não me engano. Então, que ela tem a maior parte da vida. Ela acabou perdendo a égua porque o pai dela mandou abater a bichinha. Então, nessa que ela tá tentando defender a bichinha e ela conversa então com o Finn. O Finn é um garoto de... Quer dizer, ele é mais um homem do que um garoto nessa época, mas ele tem 21 anos e ele trabalha nesse abatedor de cavalos. E ele vai então buscar a Sophie na casa do conde. E ele se encontra com a Lavínia e a Lavínia começa a acusar ele de 1002 coisas, que onde já se viu um ser humano fazer isso, ele não tem coração, blá 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 blá. E ele acaba jogando na cara dela que a culpa é dela. A culpa não é dele, ele só tá fazendo o trabalho dele, que é basicamente cuidar da população de cavalos, machucados barra não adestrados o suficiente. E a culpa de quem? A culpa é dela. Basicamente, ele joga na cara dela que a culpa é dela porque, querendo ou não, foi ela que inventou essa história toda e jogou a culpa na égua e acabou que perdeu a égua no processo. É nessa situação que eles se encontram a primeira vez e é por aí que eles começam a se conhecer melhor, a se envolver mais, porque num desespero a Lavínia pede então pra ele tentar diminuir o máximo possível o sofrimento da Sophie. E nessa que ele tá levando o cavalo embora, ele resolve então fazer uma loucura e conversar com o patrão dele para ele comprar a égua. Então ele acaba comprando a Sophie do patrão dela e não abatendo. Aí ele quer mostrar pra menina, que ele conheceu, que ele não é um bastardo sem coração, ele só é um bastardo. E ele volta então na casa do conde durante a noite, invade a casa e vai atrás da Lavínia pra contar pra ela que a Sophie estava em segurança, que a Sophie não morreu. E aí que ela começa a vê-lo com outros olhos. Então eles começam a se conhecer melhor. Ela com 15 anos, ele com 21 anos. E basicamente eles têm um romance aí nessa fim da adolescência, começo da maturidade, etc e tal.
Então é bem bonitinho ver essa parte, eu gostei muito dessa parte, mas é bem diferente do que a gente tá acostumado, obviamente, porque a gente tá falando de um livro onde o casal se conhece muito jovem e eles acabam mudando completamente. Então eles começam com uma faceta, né, mostrando, e daí mudam pra outra e eles começam a se envolver e etc e tal. Então a gente tem isso de início. A Lavínia, depois que a gente tem esse início, então que eles contam qual é o passado, a gente começa a conhecer um pouco mais do que a gente via nos outros livros. Então, nos livros anteriores, a gente sabia da existência da Vivi, a gente sabia da existência a gente sabia que ela era uma menina de classe mais alta, mas nunca desenvolveram quem raios era a Vivi. Então, a gente tem a volta desse casal de muito tempo atrás pro presente. Então, basicamente, eles se encontram. A Lavínia começa a fazer um trabalho de resgate aos bastardos. Então, basicamente, ela começa a comprar bastardos e cuidar deles. Ela não compra bastardos para fazer maldade, mas sim ela compra os bastardos das mulheres que cuidam, que recebem o dinheiro e tal pelos bastardos. Todo aquele rolê que a gente já conhece dos livros anteriores. Ela começa a comprar as crianças dessas mulheres para poder dar um fim melhor. Então, garantir que essas crianças tenham acesso à escola, garantir que eles tenham o máximo possível de dignidade e etc e tal. E para isso, ela usa um convento. Então, ela está vivendo num convento, ela está afastada da família, então ela não tá mais envolvida na aristocracia, e ela basicamente mostra que ela tem essa paixão, então, que é salvar as crianças. No início da história a gente não tem ideia do porquê que ela tá fazendo isso, a gente não tem ideia do que aconteceu, primeiro no passado dos dois, segundo por que os dois se separaram e por que a Lavínia saiu de casa. Então tudo isso é um mistério no começo desse livro e conforme a narrativa vai passando a gente vai descobrindo cada vez mais sobre cada um deles. Tanto o Finn, que querendo ou não o Finn era aquele menino que era um ladrãozinho e depois de ser um ladrãozinho ele se tornou então um abatedor de cavalos. Depois ele passa então a trabalhar com o irmão dele como cobrador de dívidas e ele pensa em abrir o próprio negócio dele. Então tudo isso a gente vai desenvolvendo nesse livro e é super interessante ver como um acontecimento contado de dois pontos diferentes pode ser muito diferente, pode ser determinante como uma relação vai acontecer depois disso. Porque, querendo ou não, eles têm um ponto determinante na relação deles dois, que, por um lado, então o lado do Finn, a história do Finn é uma, e a história contada pra Lavínia é outra. Como eu sempre digo, a gente tem um caso que, né, os dois personagens não conversam, e isso me irrita muito, porque sempre a conversa poderia economizar, tipo, 900 páginas, mas eles não conversam. Então, esse ponto determinante que aconteceu, eles não tocam no assunto até, tipo, bem tarde no livro. E daí eles vão descobrir o que tinha acontecido. E daí eles vão realmente superar esse fato e começar a focar em outras coisas mais importantes. Esse livro, especificamente, ele aborda, além, obviamente, do ponto central, que é os bastardos, e também não digo a cultura, mas a existência do negócio que era realmente comprar bastardos de famílias ricas e cuidar deles ou não cuidar deles, né? Como algumas vezes acontecia. Nesse livro específico, a gente tem um envolvimento mais pessoal da protagonista com esse problema específico. Eu não vou entrar em detalhes para não realmente dar spoilers, mas ela tem um relacionamento mais próximo então com esse ponto. E o Finn, obviamente, é diretamente ligado com esse negócio, afinal de contas, ele é um filho vindo desse esquema, né? Então, ele foi vendido quando criança para uma mulher cuidar, por ele ser um bastardo. Mas então a gente tem isso, e eu achei muito lindo esse livro. Muita gente chorou nesse livro, eu tenho que dizer que eu não chorei, porque sendo 100% sincera, assim ó, 100% sincera, eu não via outra solução além da dada no livro, por mais que seja realmente muito difícil a decisão que a Lavínia teve que tomar, e a Lavínia e o Finn tiveram que tomar, né? Mas eu acho que não teria outro jeito, não tinha como a gente chegar em outra decisão, porque ia prejudicar muito mais do que o que a Lavínia, no caso, estava pensando. Porque, querendo ou não, ela estava pensando mais no bem-estar dela do que no bem-estar de terceiros. E isso afeta diretamente o quanto a decisão dela.
Então acaba que a parte que todo mundo chorou muito, tipo, muito mesmo. Eu entendo porque que as pessoas choraram, mas eu não. Então, tem dois fatores. O primeiro fator é que eu não consegui me conectar. Eu não estava 100% nessa história, tipo de corpo e alma. Eu li muito rápido esse livro, mas eu acho que eu estava um pouco afastada dessa história porque realmente, eu não sei, eu não me conectei direito com eles. Então tem isso. E basicamente eu não via, como eu já disse, eu não via outra solução que não prejudicasse os demais participantes desse rolê, não é mesmo? Então tem isso, eu acho que é uma história linda, é uma história maravilhosa, gente. É simplesmente assim, incrível, porque querendo ou não, a gente tá falando de um tema que é fantástico, porque no começo dos romances de época, tudo que era romance de época era família rica, blá blá blá. Agora a gente tá falando de bastardos, então tá muito incrível essa pegada que a Lorraine Heath tá dando pra história. E obviamente a gente tem a gente consegue enxergar os personagens dos livros anteriores, a gente consegue ver como é que eles estão se desenvolvendo, a gente tem uma discussão muito importante de temas nesse livro, e querendo ou não, a gente está falando um pouco do que era a adoção no passado, né? Não, quer dizer, não era exatamente a adoção no passado, mas era um tipo de adoção no passado. Então é isso, gente. Eu não vou falar muito mais, porque como eu já disse, eu não quero fazer um vídeo com spoilers. Eu acho que o livro, assim, ele é um livro curto. Se eu não me engano, é o livro mais curto até agora da série. E ele é muito incrível. E eu acho que spoilers não vão fazer justiça a este livro especificamente. Porque, querendo ou não, a gente tá falando de uma mulher que tá lutando por uma coisa que ela acredita, e depois a gente tá falando de um casal que quer voltar a se relacionar e entender o que deu errado no passado para eles poderem consertar, e também aprender a se apaixonar pela pessoa que eles são hoje e não só ficar revivendo o que eles eram no passado. Mas basicamente é isso, gente. É um livro fantástico. Não é à toa que meio mundo fez dele o favorito. Então esses foram os meus pensamentos de A Filha do Conde. Se vocês quiserem saber mais coisas ou quiserem discutir alguma cena específica, se for spoiler, não se esqueçam de destacar bem no começo que é spoiler, que para as pessoas que forem ler os comentários não acabam lendo alguma coisa de spoiler junto, então avisem se tiver spoiler pra gente poder conversar. E é isso, gente. Eu espero vocês no vídeo e tchau!